Bom dia, boa tarde, boa noite, até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse vídeo. Minhas amigas e meus amigos, estou aqui para trazer para vocês um material que eu estava aguardando do pastor Antônio de Paula, que fez a fala mais contundente contra o picareta Malafaia nos últimos dias, envolvendo o ataque histérico dele ao ministro Alexandre de Moraes. Mas eu estava esperando o Malafaia reagir, porque eu sabia que a fala do pastor Antônio foi, assim, certeira. Eu tinha certeza absoluta que o Malafaia iria reagir. Eu segurei o que disse o pastor Antônio de Paula, esperei a reação do Malafaia e agora estou trazendo para você um desenho completo do que aconteceu e porque realmente o Malafaia tem motivos para estar irritado com o pastor Antônio de Paula. Ele deu uma entrevista na Globo News, aonde baixou um pouco a temperatura, mas mesmo assim foi o suficiente para o Silas Malafaia atacar a Globo News, jornalistas e ele. Só que o Silas Malafaia, com certeza, não tinha visto o que ele já tinha dito antes, em outro meio de comunicação. Foi muito mais contundente. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar com o Silas Malafaia atacando a Globo News e o pastor, e aí a gente mostra o porquê. Vamos lá? Seu like vale muito para o canal. Uma resposta, alguns irmãos meus criticaram, as minhas conversas privadas e palavras que eu disse em conversa entre eu e o presidente Bolsonaro no telefone dele. E eu quero dar uma resposta. Preste atenção a isso aqui. Aqueles que me criticaram, e até alguns me caluniando e tentando tirar proveito político, olha, condutores cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Os que me criticaram não falaram do crime que cometeram. É inviolável a privacidade. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição, que são as garantias individuais. É crime! É crime manifestar a privacidade de alguém. Eles não criticaram isso, não falaram nada. Tipo de hipócritas. Engolem camelo e se engasgam com mosquito. Mas quero dar um aviso. Se essa Gestapo de Alexandre de Moraes vazar conversas privadas do meu telefone... As conversas foram entre ele e os investigados. E ele acha que isso é privado, hein? Continuando. Deve ter até palavrão. Então me perdoem e orem por mim. Agora, olha onde chegou a baixaria da Globo News. Colocar um pastor para me atacar. Que jornalismo bandido! A imprensa oficial de Alexandre de Moraes, que vergonha! E o próprio pastor que me ataca tentando... Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Estúdio I mais uma vez. O senhor disse para a revista... Vejo bem. Aí a Sadi entrevista o cara e vai falar com ele sobre aquilo que ele disse em uma determinada revista, que é gravíssimo. Quando o pastor Silas Malafaia, para o pastor... Aí ele é bem mais light, mas depois a gente traz o trecho onde ele, em outro meio de comunicação, desce a lenha no Malafaia. Veja que o Malafaia aparece mais com Bolsonaro do que com Jesus. E o senhor tem dito que ele está mentindo quando ele fala que está sendo perseguido de forma religiosa. Explica para a gente, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Sadi, e boa tarde a todos os assinantes e aos nossos amigos que estão aí com você nesse importante debate da Globo News. Sadi, em primeiro lugar, eu quero manifestar com muita clareza todo o meu respeito ao pastor Silas Malafaia. Eu sou de uma geração que aprendeu muito com ele, que ouviu essas grandes mensagens dele, portanto... Eu faço parte dessa geração que aprendeu aos pés do pastor, do pregador Silas Malafaia. Portanto, isso é importante ser colocado. As minhas críticas, elas não são críticas de ataque ao pastor Silas Malafaia. As minhas críticas, elas são críticas não ao pastor Silas, mas quando tenta se envolver a igreja nesta guerra política. Por exemplo, eu tive a Polícia Federal na minha casa. Eu fiquei 2 anos sem as redes sociais por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. E em nenhum momento eu disse que isto era uma perseguição religiosa.
eu assumi toda essa guerra, que era uma guerra política. O ministro teve um entendimento que eu não concordo e não concordei naquela época, mas eu enfrentei tudo como cidadão e como político, como deputado federal. Depois as minhas redes sociais voltaram. Eu entendo que o pastor Silas, que se demonstra ser um homem muito corajoso, precisa encarar toda essa guerra de forma altruísta, de forma pessoal, porque quando ele chama isso de perseguição religiosa, o que ele está dizendo é que o ministro Alexandre de Moraes, a quem nós podemos ter todas as críticas, que ele estaria agora fazendo uma perseguição contra a igreja do Senhor Jesus, contra a igreja evangélica. Não, não há uma perseguição contra a igreja evangélica, até porque só se o pastor Silas estivesse no inquérito da Polícia Federal, porque estava orando, porque estava evangelizando em praça pública, porque estava pregando a palavra de Deus, aí sim estaria caracterizado uma perseguição religiosa. Mas não é este o caso. Bem, pessoal, vocês acabaram de ver aí na Globo News, ele foi duro, porque quando ele diz que o Malafaia está usando os evangélicos, né, para atacar o ministro Alexandre de Moraes, quando ele assume que o Malafaia não é um perseguido religioso, e o Malafaia quer fazer as pessoas acreditarem que ele sofre perseguição religiosa. Mas vocês viram que ele foi bem tranquilo, né? Vamos ver como é que ele foi nessa outra entrevista. Olha, ele foi bem mais incisivo e por isso deixou o Malafaia irritadíssimo. Para de tentar dizer que nós estamos tendo perseguição religiosa, porque o pastor Silas, a quem eu respeito, está no inquérito da Polícia Federal. Ele está no inquérito e está pagando preço por esse momento que nós estamos enfrentando no Brasil. E se você quer saber, eu não vou atrapalhar o sonho do pastor Silas, não. Não vou atrapalhar, ser preso? O sonho dele é ser preso. O sonho dele é ser preso. Então, se esse é o sonho dele, se ele entende que isso pode acontecer e que ele vai pagar esse preço, o problema é dele. Quem sabe não é alguma promessa que ele fez a Deus, não sei. Eu não quero entrar nessa intimidade. Sim. Só sei que a sabedoria nos manda recuar em tempo que temos que recuar. Isso não é acovardamento. E eu vou provar. Quer que eu prove? Jesus um dia estava em uma reunião com os seus discípulos. Aí ele disse assim: eis que se aproxima. Vamos, acabou a reunião. Vamos sair daqui. Eu não tenho parte com ele. Jesus saiu de um ambiente porque sabia que estavam indo lá para prendê-lo. Eu te pergunto, ele foi covarde? Não. Ele só entendeu que o diabo queria antecipar o que Deus já tinha data certa para fazer. O diabo queria antecipar. Se eu pudesse dizer ao pastor Silas Malafaia algo, eu ia dizer para ele: pastor, Jesus saiu de um ambiente porque sabia que estavam indo lá para prendê-lo. Eu te pergunto, ele foi covarde? Não. Ele só entendeu que o diabo queria antecipar o que Deus já tinha data certa para fazer. Se eu pudesse falar para o pastor Silas, eu ia dizer que não há recompensa nenhuma em ser preso político. Mas haveria se ele fosse um preso por pregar a palavra de Deus. Aí sim. Haveria se ele fosse preso por amor ao evangelho. Mas ele vai ser preso por amor a Bolsonaro. E isso não glorifica Jesus. Meus amigos, essa é a parte mais dura do Ótono de Paula contra o Silas Malafaia. Ele vai ser preso por amor a Bolsonaro, não por amor a Jesus. Eu acho que essa frase é o que realmente está tirando o Malafaia do sério, porque ele sabe que ela desmonta a falsa narrativa de perseguição religiosa. Gostou dessa informação? Por gentileza, mete o dedo no like.
Diz aí o que você achou, se o Otton de Paula tá certo. E passe adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante as nossas lives. Valeu, gente. Tchau.